Olá! Neste vídeo, nós vamos trabalhar com recursos linguísticos no poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, e a canção 2 de 5 de Crioulo. Em um primeiro momento, nós vamos trabalhar com as figuras de linguagem. Você sabe o que são as figuras de linguagem? Para Mauro Ferreira, em um ato de comunicação, as figuras de linguagem evidenciam a intenção ou a necessidade que o falante tem de se expressar de maneira nova, diferente e criativa. O que ele pretende, quando as utiliza, é principalmente surpreender, impressionar ou sensibilizar os seus interlocutores e assim torná-los mais atentos ao que está falando ou escrevendo. Agora vamos analisar esse recurso no poema de Drummond. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra. Nós percebemos que no poema as palavras pedra e caminho não podem ser interpretadas no sentido literal. Isso é fácil de perceber. Por exemplo, nos dois textos em destaque em relação à palavra pedra, qual dos dois sentidos se aplica ao poema? Outra forma de você perceber esse recurso é pensar em situações cotidianas. Sabe aquela prova difícil em que você não foi bem? Ela pode ser comparada a uma pedra no mesmo sentido da palavra pedra usada pelo eu lírico do poema? Há pouco te perguntamos se sabia o que são as figuras de linguagem. Pois bem, uma delas se chama metáfora. A metáfora, por um estudioso chamado Fiorin, é o que estabelece uma compatibilidade entre os dois sentidos, é uma similaridade, ou seja, a existência de traços comuns em ambos. E isso nos permite analisar se aquela prova em que você não foi tão bem pode ser chamada de pedra, ou seja, se pode ser considerada uma metáfora. Então pense, essa prova na qual você não foi bem pode ter de forma figurada as mesmas características de uma pedra? Agora nós pedimos a você que faça a mesma reflexão com a palavra caminho e depois nos diga se essa palavra é uma metáfora no poema. Creio que você percebeu que ela também é uma metáfora. Caminho pode ser a vida, pode ser a existência humana. E agora vamos analisar um outro recurso estético presente no poema, a repetição. Qual passagem o eu lírico repete ao longo dos versos? Para os professores Santos e Oliveira, a repetição funciona assim como agente de conservação das palavras, contrapondo o seu fator esquecimento associado à passagem do tempo. É por isso que o eu lírico enfatiza o seu problema por meio da repetição, criando um sentido de movimento repetitivo. Agora, ainda considerando o poema de Drummond e uma canção de Crioulo, nós vamos trabalhar com a intertextualidade. Você sabe o que é intertextualidade? Vamos ouvir uma canção que se inspira no poema de Drummond. Ela se chama Duas de Cinco e é da autoria de Crioulo. Sugerimos que você pause esta videoaula e escute o rap observando atentamente a letra da canção. Já escutou a música? Gosta dela? Você percebe como a música de Crioulo tem a ver com o problema de Drummond? Como os textos dialogam? A esse diálogo chamamos intertextualidade. De acordo com Cor, intertextualidade ocorre quando em um texto está inserido outro texto anteriormente produzido que faz parte da memória social de uma coletividade. Vamos ver como isso ocorre? Observe este quadro. Note que Crioulo, ao falar da educação, faz uma referência explícita ao poema No Meio do Caminho. Isso configura a intertextualidade. Observe também que, diferente de Drummond, Crioulo utiliza o verbo havia tal como a norma culta da língua portuguesa, enquanto no poema temos tinha na norma coloquial. Podemos pensar que essa mudança acontece porque a música de Crioulo está falando de educação, logo ele faz essa associação, norma formal e escola. Além disso, diferente do poema, pedra no rap se refere à pedra de crack, que é empecilho para a educação. Vejam como Crioulo usa também as metáforas na construção do seu texto. Interessante, não é? Então, nessa aula, nós trabalhamos com alguns efeitos de sentido na construção de poemas utilizados pelos autores Drummond e Crioulo. Como você percebeu durante a análise, os autores recorreram a recursos como a metáfora e a repetição para a construção de sentido nos textos. Essa análise é muito importante, pois ela permite que você conheça os recursos, perceba como eles são utilizados pelos autores e identifique-os em outros textos. Outro objetivo importante é você perceber como em um mesmo enunciado pode ter sentidos diferentes, como o significado da pedra para o eu lírico de ambas as obras.